18 anos já se passaram, né? Mas ela sempre vai ser, assim, a nossa criança, o nosso bebê, não tem jeito. E aí, como a gente tava trabalhando, os dois do mesmo sustento, trabalhando online, tipo, tudo parou. Aí a gente falou, como é que a gente vai fazer? A gente ficou, tipo, um mês, assim, sem vender, assim, sabe? Eu sempre falo pra todo mundo que tem uma passagem na Bíblia, eu falo assim, eu fiz igual Ló. Eu olhei pra frente e não pra trás. Porque se eu olhasse pra trás, eu ia virar a estátua de sal. Fala, turma! Como é que vocês estão? A pedidos, estamos de volta. Eu e Merielle, mais uma vez, tentando essa bagaça. Voltando. Mas dessa vez vai, né, Merielle? Acho que vai, né? Tem que ir. E por que a gente voltou? Porque você inventou de fazer uma viagem sem eu, e aí você tem as suas ideias maravilhosas, e você arranja pessoas malucas igual você, que embarcam nas suas ideias. Não, a resposta não é essa, Thiago. A resposta é porque nós sentimos saudade, gente. Então, De quem? assim, de vocês. Então, voltamos, mas voltamos num formato diferente. Aqui nós abordaremos temas como relacionamento, família, filhos, educação, enfim, muito conteúdo informativo, tá? Pra vocês. E exatamente por isso a gente não podia vir sós. Não. Nessa nova jornada, esse novo desafio, a gente precisava de dois... Eu ia falar amigos, mas não são só amigos, né? São dois malucos igual a gente. Então, por gentileza, boas-vindas a esse casal maravilhoso que nos acompanha. E, na verdade, nós os acompanharemos também nessa nova jornada. Débora e Júnior, muito bem-vindos. Bem-vindos e é um prazer enorme dividir aqui essa mesa com vocês dois. Obrigado, a gente que agradece, né? Muito obrigado, pessoal. Muito feliz. Muito feliz. Tá fazendo parte aí com vocês dessa nova empreitada aí. Que vocês já têm um caminho. Agora nós vamos seguir com vocês. E como disse o Thiago, né? É uma loucura. Através dessas coisas, eu sou louca, vamos fazer. A outra fala assim, eu sou louca, mas ainda, bora. Mas vai ser muito bacana, muito legal. Então a gente aqui agradece aí essa parceria com vocês. E bora, porque tudo aqui vai virar assunto. Com certeza, Isso com mesmo. certeza. Bora lá, gente. Eu acho que nada melhor de começar uma jornada nova do que as pessoas saberem um pouco mais da gente, né? Vamos inverter. Normalmente a pessoa fica famosa, faz aquela coisa toda e fica todo mundo quem é? Dessa vez é diferente. Nós vamos começar com quem é. Porque eu acho que nós temos histórias, nós temos assuntos, nós temos conteúdos que realmente as pessoas vão olhar e vão querer saber um pouco mais, vão querer entender. E a ideia é essa, né? A ideia é compartilhar dessa vez experiências. E compartilhar também uma história inspiradora, de pessoas inspiradoras. E vocês são um casal que inspiram muito a gente, e por isso que a gente veio aqui hoje, e a gente quer conhecer a história de vocês. Então vamos lá, né, Thiago? Tá no início, né? Tá do início, como diria o poeta. Início. Como vocês se conheceram? Conta um pouco. Ixi, como a gente se conheceu, foi surreal, Tava né? escrito, né, amor? Tava Já escrito, né? Tava Olha que romântico. escrito. Nossa senhora. Eu tinha 15 anos quando eu conheci o Júnior e foi algo muito rápido. Eu brinco muito com ele, falo assim, eu fui muito fácil, né? Porque eu tinha acabado de sair meio de não era nem um namoro, um relacionamentozinho assim de escola, tal. Então eu não queria nada, né? E aí um dia a prima dele me apresentou e aí a gente acabou ficando, não Ficando teve no primeiro jeito. dia. Ficamos no primeiro dia que Easy. se conhecemos. E ele brinca muito comigo. E ele fala assim: eu lembro como se fosse ontem. Como que eu estava vestida? Olha, você me pegou agora. Como assim? Não. Linda como sempre! Sempre linda. Não, é que agora, né? Ele fala que eu tava sempre com uma calça preta, né? Era uma calça que eu tinha, gostava bastante. E assim, fiquei com ele aquele dia. Falei, bom, já era, não quero mais nada. No dia seguinte, ele começou a me ligar. A ligar. Eu lembro que eu, assim, da sua calça eu não lembro, mas eu lembro como eu cheguei em você. Eu falei assim, achava falava que ela era japonesa. Ó, nada a ver, né? Tem mais cara de boliviana. Aí eu tava com um DVD do Backstreet Boys, eu acho. Nossa, que ela tava amo aí, ainda. atrás do DVD tava escrito alguma coisa em japonês. Eu falei, lê aqui pra mim, assim. Verdade. Né? Ele já começou a me tirar logo no primeiro. Mas é assim que apaixona. Esse É, negócio de, te amo, você é legal, você é bacana. Não, o negócio é o seguinte, lê isso pra mim. é verdade. Já que estão falando Aí eu falei, vamos ali fora. Aí já era.
Aí foi. E aí foi muito engraçado que a partir daquele momento a gente já começou a ter aquela rotina de ficar se vendo, se vendo, se vendo, se vendo. E aí estamos aqui somente há 24 anos, né? 24 anos. 24 anos já? 24 anos. Caraca, tem muita coisa. E É. qual foi o primeiro desafio, assim, como casal? Depois tem a fase, se conheceu, vai ficando junto, resolve ficar junto, independente de casamento ou não, mas Uhum. aquele primeiro desafio, você falou, é agora que a gente vai se provar como um casal. O que vocês... Eu O acho. primeiro desafio, qual foi, amor? Eu acho- O eu primeiro, né? Nunca termina. Não, os nunca desafios, termina. né? Nunca termina. E assim, eu acho que o primeiro foi na base assim do nosso noivado para o início do nosso casamento. Foi isso. Nós ficamos noivos, né? Em 2006. E infelizmente cada um foi para um lado numa determinada época. Ficamos 6 meses separados. E aí quando a gente voltou na reconciliação, Já veio a vitória. já veio a vitória. E aí, aquela coisa, né? A gente vai casar, e agora como é que vai ficar? Não tinha nada. Tava estudando, tava indo pra segunda faculdade. Mas assim, o desafio é grande? Sim, sempre vão ter. Mas aí você precisa parar, sentar. E aí ele falou assim. Eu lembro que na época meu pai falou pra mim assim: ó, você não precisa casar. Pode morar aqui em casa. Ele falou: não. Eu falei, de jeito nenhum. A gente vai conceber essa família. E a Uhum. gente morou lá em casa durante um bom tempo. Eu era a Vitória, um cômodo e cozinha. Um cômodo né? e cozinha, nós três. E Cômodo e cozinha. estamos até hoje. Porque talvez, se tivesse acontecido isso dela ficar na casa dela e eu na minha, talvez a gente nem estaria hoje mais, entendeu? Sim. Sim, não deve ser fácil, né? Não. Não, porque, tá cômodo, vou morar com a minha mãe, Eu ele vai falei, morar com a não, mãe vou assumir a dele. responsa. Aí ele Vamos falou: lá. olha, é o seguinte, o que a gente tem hoje é um cômodo e cozinha, mas eu quero você e a minha filha do meu lado. E aí foi tudo muito rápido, eu tive uma gravidez muito delicada, passando por vários problemas pessoais. E a gente fez acontecer, em 30 dias a gente casou, né? Com 2 meses depois, ela nasceu. Então, assim, eu acho que foi o primeiro desafio, a gente É. saindo de um noivado e entrando para um casamento. E depois de uma retomada aí, né, de 6 meses separados, né? Sim, sim. E o que mudou na vida de vocês depois do nascimento da Vitória, da filha de vocês? A Vitória já diz tudo, né? Ela é a nossa Ela foi a Vitória. Por isso que foi o É, nome de Vitória. A gente tava passando por muita luta, né? muita luta. Aí a gente já falou, vamos colocar o nome de Vitória, que a nossa Vitória vem. Lutas, medos. E aí o que que acontece? Eu falei pra ele assim, ela não veio por acaso. Eu já sabia, já, aos 16 anos eu já tinha feito um exame e o médico falou que eu não podia ser mãe ou que eu teria uma dificuldade. E aí eu falei pra ele, o que tiver que ser, vai ser, né? Quando ela chegou, ela simplesmente veio pra iluminar nossas vidas. Isso é fato, né? A Vitória veio e é isso. Filho muda, né? Muda. Acho que filho é o grande... Muda tudo, cara. Quando você não tem filho, você é uma pessoa. Quando você tem, você muda totalmente, cara. Exatamente. A forma de pensar, planejamento, acho que tudo que você começa a fazer. Porque uma coisa é você ser responsável só pela sua vida, né? Sim. Outra coisa é ser responsável pela sua E você por quer mais sempre alguém o melhor, né? Você É. quer sempre o melhor. Então, tudo que você começa a fazer é pensando no seu filho, pensando em dar o melhor, pensando tudo. Fala em filho, eu fico assim, com os olhos de lágrimas, não tem jeito. Não tem jeito, porque é Mas é emocionante a emocionante batalha mesmo. por um filho, né? Eu Tudo faz falo por pra ela, filho. tudo que eu faço é por você hoje. Tudo que eu faço é por você. 18 anos já se passaram, né? Mas ela sempre vai ser, assim, a nossa criança, o nosso bebê, não tem jeito. Filho não cresce, né? Não. Fica mais velho. Uhum. Filho fica mais velho, mas não cresce, é sempre o bebê. Mas qual que vocês acham, assim, que foi aquele momento mais difícil que vocês passaram juntos, assim? Se você for pegar todo esse apanhado, porque, ó, vocês fizeram agora um arco que realmente não é fácil pra nenhum casal, né? Que é sair do noivado, aí questões pessoais, aí ter que casar, engravidar e ter filho. E vocês eram super jovens quando ela nasceu. Sim, eu Então tinha mudar 20, a cabeça. 21. Se você for fazer se vocês forem fazer esse... O que foi o mais difícil? Tem momentos que você fala, ixi... Olha, por incrível que pareça, Thiago, durante esses 24 anos, eu acho que o mais difícil pra gente foi na pandemia, né? Recente, né? Foi assim que começou a pandemia, né? É. A gente quis mudar
de casa, mudar de vida mesmo, Mudar né? de vida. Porque, Sair do cômodo sim, e cozinha. porque até então a gente morava no fundo da casa dos meus pais. Aí a gente falou assim, não, a gente precisa mudar, a gente precisa crescer, ter o nosso próprio canto, né? Uhum. E ela sempre empurrando nisso, sempre empurrando nisso, eu sempre protelando, né? E aí quando a gente acabou de se mudar, Não, mas quando a deu, gente assinou o contrato, é, no último dia eu assinei o contrato, fechou tudo. deu lockdown. Aí, E Nossa. aí, como a gente estava trabalhando, os dois do mesmo sustento, trabalhando online, tipo, tudo parou. Aí a gente falou, meu, como é que a gente vai fazer? A gente ficou, tipo, um mês, assim, sem vender, assim, sabe? uhum. Nossa. Mas foi a pandemia que fez vocês mudarem o rumo e, enfim, seguirem outra rota? Ou teve mais algum motivo? Ah, o espaço está pequeno, a gente quer, enfim, criar a nossa filha em um outro lugar. Ah, sim, Só para dar uma teve. provocada, a pandemia foi o que deu. Foi o que vocês, com perdão da palavra, foi o que vocês precisavam para ter coragem da mudança? Foi o divisor de águas? Porque é igual o pessoal brinca, né? Que às vezes a pessoa tem muita coragem que falta beber uma cerveja, né? Que a coragem fica escondida. Sim, E para muita gente, a pandemia, para muita gente não, para todos, né? Eu acho, né, que foi um momento horrível por eles, Sim. mas foi uma mudança de chave de muita gente para muitas coisas, né? sim, sim. Porque até então, quando a gente começou a ver que a pessoa falava assim, 15 dias, e passava, e passava, e passava, aí a gente começou a falar assim, opa, as pessoas vão comprar online. Sim. As pessoas vão comprar online. Quando Né? começou, ninguém acreditou muito, assim, né? Não. Ela falou assim, ah, tá bom, uma semaninha aí, vai ficar todo mundo lá em quarentena e tal, vai voltar, né? De Isso. jeito nenhum. Aí foi dando, assim, desespero, né? Foi. A gente Foi ficando dando desesperado, desesperado. né? Porque ele falou pra mim assim, a gente estava querendo já sair de lá há um tempo. E um dia eu cheguei pra ele e falei assim, cara, a gente precisa tomar outro rumo. Tá mais do que na hora. Só que quando você tem filho, você tem um pouco mais de medo. Quando é você, seu esposo, beleza, você vai, eu vou, né? Mas não, eu falei pra ele assim, agora é a hora. Aí naquela semana que tudo fechou, ele falou pra mim, aí veio o questionamento: será que a gente fez a coisa certa? Será que foi o momento da gente ter saído? E aí naquele dia, eu não esqueço. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me tirou daqui, eu fiquei 12 anos aqui. Se o Senhor me tirou no meio de uma pandemia, não é por acaso. Então eu não vou com medo, né? E eu sempre falo pra todo mundo que tem uma passagem na Bíblia, eu falo assim: eu fiz igual Ló. Eu olhei pra frente e não pra trás. Porque se eu olhasse pra trás, eu ia virar a estátua de sal. Então eu fui. E assim, nós fomos praticamente com a roupa do corpo, né? Não tinha móveis na minha casa, não tinha nada. Era 2 cadeiras de praia, era as araras da loja pra colocar roupa de guarda-roupa, não tinha fogão, fazia na churrasqueira que tinha lá. E quando eu sentei ali, com aquele pouco que eu tinha, eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo que tô aqui. A primeira refeição nossa foi uma pizza na varanda, sentado no chão. na Sentada varanda. no chão, legal. pedi pro pessoal da pizzaria mandar descartável, porque não tinha nada em Nem casa. tinha nada, Não é. tinha nada, né? Sim, não imagino. E aí eu falei, a partir daqui vai ser um novo capítulo. E aí foi o novo capítulo, e depois de 9 meses que eu sentei no sofá da minha casa, que eu dei aquele olhar todo na casa, não é bem material nada, é questão de você ver que juntos a gente construiu. Eu falei, meu Deus, a minha casa tá toda mobiliada. Né? Então, assim, eu acho que foi um momento muito difícil da gente tomar essa decisão, porém foi o momento certo. Porque quando a pandemia começou a fechar tudo, os shoppings ficaram acho que 4, 5 meses fechado, a gente tava estourando, voando. Olha que legal. né? Então Sim. foi um recomeço, né, Foi. gente? E o que que hoje vocês fazem de diferente? Olha, primeiro que trabalhar junto já não é fácil, né? Temos aí 24 anos de história e temos 14 anos trabalhando juntos. Então, o diferencial, assim, da nossa vida pessoal, por exemplo, que hoje eu gosto muito, eu tenho tempo com ele, a gente tem um tempo com a Vitória, né? Tenho tempo com a família, tenho tempo com os amigos, mas a gente se prioriza. A gente precisa dessa prioridade. Porque, assim, os filhos crescem e eles vão embora. E vai ficar quem? Sim.
É né? verdade. Então, hoje a gente faz algo assim. No trabalho, a gente já discutiu muito. Ah, eu não quero falar sobre isso e tal. Mas a gente tenta respeitar o espaço de cada um. Isso é muito importante, né? Então, a gente sempre procura fazer algo diferente. E outra coisa, é o diálogo. Eu não gosto disso, eu não vou fazer para agradar e vice-versa. Isso é muito importante. Muito legal. E há quanto tempo vocês empreendem juntos? Nós 14 temos anos. 12 anos de Victoria's Fashion e mais 2 anos que a gente tinha, né? Que a gente trabalhou Na na Belíssima. Belíssima. Então são 14 anos. 14 anos. Que também não foi fácil, mas estamos aí. 14 anos. Eu fiquei aqui pensando porque eu tô escutando você falar, eu me remete muito até por isso vocês são amigas há só 5 anos, né? 2 anos, 3 meses. Só. Conheço essa ela antes do que o Júnior. Muito antes. Exatamente. Essas características, vocês têm uma característica, você e a Mary, e é assim, vocês são topada. Tem que fazer, tem que trabalhar, nós vamos, a gente não precisa de ninguém, não depende de ninguém, a gente é Uhum, autossuficiente. exatamente. Uhum. E olhando você falar, demonstra isso, né? E aí eu ia jogar uma pergunta pro Júnior, porque eu vou falar esse tipo de característica, e aí te conhecendo, né? Eu sei que é uma coisa, eu sei da sua sensação, mas tudo isso que você passou, né? E tem um lado bom, obviamente, o lado bom, aliás, é só o lado bom de ter uma pessoa assim topada, que Sim. vai, que faz, que trabalha e que cara, como é que é Motiva, pra né? Ela você, motiva muito. como porque essa é uma pergunta que eu sei que vai estourar em todo lugar. Como que foi pra você lidar com uma pessoa igual a Débora, que é pra frente, topada, não depende de você, é acelerada, ela é uma pessoa independente, e aí você tem que se adaptar, porque é o que eu faço a minha vida inteira. Eu ia falar isso. Não é? Eu ia falar isso. A gente tem que se A vida adaptar. inteira. Né? E como é que foi isso? Isso na sua cabeça. E aí eu vou pedir desculpa antecipadamente às feministas e machistas. Mas é uma pergunta que eu acho que faz todo sentido, porque nós vivemos um mundo extremamente machista. Sim. E eu acho muito importante, né, ter essa resposta de que nem sempre o homem ele é obrigado a prover tudo e se virar. Às vezes ele precisa ser o apoio para alguém que teve uma ideia. E eu não tô dizendo que a ideia foi da Débora, porque sinceramente, né? Mas eu queria entender essa situação para você especificamente. De homem para homem, assim, vai. Não, Vou até virar. assim, eu amo essa mulher, né? Débora ela é isso que vocês conhecem já. Ela tá sempre querendo ajudar as pessoas, sempre pra frente, que nem você falou. Ela tá sempre, pra fazer, vamos pra cima, tal. E um completa o outro, na verdade, entendeu? Muita coisa, hoje a gente tá aqui por muitas ideias que eu tive e outras que ela também teve, entendeu? Por exemplo, a loja foi ideia minha. A gente trabalhava pro pai dela numa loja de calçados. Trabalhava pro pai dela numa loja de calçados. E o que eu fiz na época? Que não existia nem Instagram ainda, era só Facebook. Eu criei uma página para divulgar marcas, né? Uma página que era só falando de moda, divulgava marcas. Aí a gente divulgando várias marcas. Aí eu falei, tô vendendo pro pessoal aqui, fazendo o pessoal ganhar dinheiro. Teve uma pessoa que ela fazia, acho que chinelo personalizado, né? Isso. Ela chegou pra mim e falou assim, para de divulgar, que eu não tô aguentando mais. Com Tipo 2 assim, dias de anúncio. Nossa. Vendi, 1.000 chinelo. Aí eu falei, eu tô com esse poder de fazer isso, né? Oi. Divulgando aqui na minha página do Facebook. Eu falei, não, a gente tem que fazer o nosso. Aí a gente começou com dropshipping na época que a gente não tinha dinheiro. Uhum. A gente começou com dropshipping, comprava aqui, vendia ali e tal. E aí a gente foi crescendo. E aí a gente abriu a nossa loja, Victoria's Fashion. Por que será, né? Porque será, né, o nome? Por que será? E aí estamos até hoje, um incentivando o outro, entendeu? Por que eu puxei esse gancho? Porque durante toda a história de vocês, que vocês contaram agora pra gente, em nenhum momento teve eu fiz, eu pensei, eu fui, não teve eu. Não. E eu acho que o casal empreendedor de sucesso, ele parte do não ter o eu, Uhum. né? E eu acho que eu queria até que vocês falassem sobre isso. Eu acredito particularmente que para um casal ter sucesso, independente do que ele faça, ele abre mão do eu e ele adota o nós.
Sim. Então não fui eu que fiz. Nós fizemos, Uhum. nós vamos assumir e o erro também é nosso, né? Uhum. Isso é muito importante, porque na fala de vocês não teve em nenhum momento eu fiz aqui, eu fiz ali. E aí já mostra que isso naturalmente é um caminho, né? É você abdicar o ser humano, abdicar do eu fiz, eu consigo, a minha ideia. Não, a gente tá junto. Sim. Sim, sim, sempre. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão do casal empreendedor nesse sentido, de tudo que você tem que abrir mão, tudo que você tem que abdicar, todas as ideias que às vezes são ruins, que você tem que... Sim. E às vezes é ruim, e umas você pode falar não, outras você vai falar, Sim. putz, vamos tentar, porque... Como é que é isso? E vocês divergem muito nos pensamentos? Sim. Principalmente na parte financeira, né? É. Essa é um problema. Ela é mais solta, né? Ela é mais solta. Aí, ó, vou dar uma dica, tá? A única coisa que eu escondo do meu marido são as marketplace, né? As Em geral. comprinhas As dela. comprinhas. Tão pequenininhas, gente. E é sempre útil pra gente. Hoje mesmo ele chegou em casa. O que é esse monte de coisa? Eu falei, tudo pra você, amor. Ficou pra mim. É isso, Tá gente. bom. Mas é a única coisa que eu escondo, tá, gente? Né? Então, a parte financeira, às vezes a gente dá umas... Tem uns atritos e... Mas ele sempre tem razão, sabe? Não, mas é o que você falou também, Thiago. Um tem uma ideia e a gente, tipo assim, vamos testar essa ideia. Uhum. Sim. Tem que, como o pessoal fala, testa, valida, deu certo, continua, não deu, parte pra outra, entendeu? Uhum. Então a gente sempre tá nessa daí, ó. Teve uma ideia, vamos testar, bora pra cima. E aí a gente tá nesse caminho, um completando o outro, né, amor? Exatamente. E é aquilo, né? Ele gosta muito de jogar pôquer. Ele ama. Olha, faremos um episódio só disso, hein? Eu acho Em bem breve. interessante. E assim, era uma coisa que me deixava nervosa, sabe? Na terça-feira, vai lá, que não sei o que e tal. Aí um dia eu parei, pensei e falei assim, caramba, eu tô sendo um pouco egoísta. No dia seguinte, ele vai trabalhar, ele me ajuda as coisas em casa. Ué, por que que é só ele que abre mão? Não. E aí depois disso eu fiquei pensativa, eu falei, tá errado. E aí eu mudei a postura, né? Com Eu falei, certeza. tá errado, porque ele precisa ter o tempo dele. Entendeu? Ele precisa sentar com os amigos, conversar, sei lá, falar de outras coisas que não seja trabalho, ou até mesmo network, porque ali tem mais network, né? Com certeza. Do É que o ócio criativo, importante. Exatamente. Então aí eu falo pra Vitória, não, Vitória, não, mãe, você tá certa, porque... E outra coisa, além disso, a gente nunca gostou muito de discutir na frente dela, sempre foi Sim. assim, né? Porque é o espelho, ela vai casar, né? Nós não gostaríamos que o marido tratasse dessa maneira, que tratasse ela bem. Então, a gente tenta chegar no acordo, senão a gente fala assim, esse assunto não vamos falar na frente dela não, que não é legal. Então, a gente sempre vai se completando. E outro detalhe também, que isso daí, olha... Custei, mas eu já entendi. Gente, casal que empreende junto, não tem jeito falar assim, não vai marcar a hora pra falar. Nossa, isso era uma confusão. Não Isso vai dá- marcar a Eu hora. ia perguntar A gente isso. precisa, Eu ia né? perguntar isso. Dentro de Porque- casa. Isso, porque assim, ela sempre quis Ele venceu. a gente conversar sobre trabalho no horário de trabalho, no ambiente de trabalho. Fora dali, outros assuntos, falar de nós, Sim. tal, não sei o quê. Às vezes eu falava alguma coisa tal, aí era confusão. Briga na certa. Mas aí depois ela foi se moldando tal, e a gente viu que não tem jeito. Uhum. Não tem como, cara. A gente vive isso. Empreender é 24 horas, entendeu? Sim. Mas vocês falam muito ou não? Tem uma hora que você fala assim, ai, não quero falar sobre isso, vamos deixar pra depois, vamos deixar pra amanhã. Então, eu já fui mais assim, vamos deixar pra amanhã, tal. Hoje não tem como. Não tem como. A gente, desde sexta-feira, vai pra um barzinho, alguma coisa, e senta nós dois lá. Mas eu espero ela falar primeiro, viu? Toma bronca! Não, Toma bronca. entendeu? Quando ela começa, aí a gente vai. Estratégia é tudo. Estratégia é tudo. Entendeu? Aí a gente começa. Ai, amor, que esse ano, olha, é o ano não sei o quê, vamos fazer isso, vamos, já buscamos aquilo, mas eu tô pensando em mudar isso na loja, tá? Aí eu acho que ele faz assim, ó. Então, amor, eu também tô. Aí, beleza, a gente deixa fluir. Porque assim, hoje a loja é a Débora e o Júnior, a casa é a Débora e o Júnior, então tudo é a Débora e o Júnior, Sim. né? É tudo junto. Exatamente. E assim, se eu vou deitar, tô com dor de cabeça, não, ele vai me poupar, não tenha dúvida, não vai Sim. perguntar.
Eu ia falar ontem, então resolvi falar hoje. Mas era motivo de atrito. Era toda semana, eu ficava de cara feia. Meu, eu acabei de deitar, você vai falar do trabalho? Você teve o dia inteiro pra falar? Então hoje a gente já sabe o limite um do outro. Ô, Débora, você falou, trouxe aqui que ele tem esse momento com os amigos, enfim, para ele relaxar, espairecer. E você tem esse momento? Você tem necessidade de ter esse momento, de, enfim, ir no shopping sozinha, ou sair com sua filha, ou ficar em casa? Como que funciona para você? Quando que você se conecta com você? Bom, hoje eu me conecto comigo às 4 horas da manhã. Ela é do Todos clube os das... dias, todos os dias. Todos os dias. Eu gosto de acordar, porque é uma hora, assim... não vou falar que quem gosta de ficar de madrugada? Ninguém, né? Eu gostaria muito de acordar 4 horas pra fazer companhia pra ela. Mas Mas é o momento dela. então eu fico dormindo até Tá às 7, certo. entendeu? Respeita o momento dela. Respeito. Mas aí eu tava tendo muita insônia de um ano pra cá. E aí eu falava assim, meu, eu já tô aqui deitada, minhas costas tá doendo, eu não aguento mais, vou levantar. Só que isso virou um hábito. Né? A pessoa fala que 21 dias tal, vira hábito, né? Então eu acordo por volta das 4h30, levanto, não tem celular gritando, não tem ninguém me mandando mensagem no WhatsApp, ninguém tá te ligando. Eu gosto de ler, então meu devocional, gosto de fazer uma oração pro dia, me alimentar, tomo meu café em paz, porque meu almoço é 5 minutos, o meu jantar às vezes nem tem. Então é a hora que eu realmente fico tranquila. Esse tempo pra mim. Hoje eu falo pra ele assim, ó, eu vou no salão, ou eu vou tomar café com uma amiga. Já chegou de eu ligar pra Vitória, tá fazendo o quê? Ah, nada. Então vamos tomar um café nós duas. Deixo o trabalho e vou. Tem a sua Entendeu? massagem. Tenho a minha drenagem. Então, assim, eu tenho alguns momentos pra mim. Tenho a minha terapia, que eu recebi alta, hein? A gente tem dúvidas. né? Isso vai ser tema de um episódio. Traremos esse médico aqui. Pois é, gente. Ela E depois teve. que eles contaram isso, eu fiquei extremamente pensando. não. Que alta. Mas eu sempre procuro ter esse momento. Até mesmo com amigas, enfim. A gente precisa, né? Família, ou a minha mãe. Até falei pra Sim. ela, peguei esses dias, falei, vamos tomar um café, nós duas. Então é importante também. E outro detalhe, ele gosta, ele me incentiva. Meu, vai fazer. Pra que você parou de pagar a drenagem? Vai fazer sua unha, vai. Ele me incentiva. Ele nunca foi uma pessoa de falar, não vai, você vai gastar. Não, ele me incentiva. Tanto eu quanto a Vitória. Muito bom. Então a gente entende que o Júnior ele tem horário marcado para ter o momento dele. E a Débora é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Qualquer horário do O dia. tempo é dela, ela é a É senhora do isso. tempo. Te admiro cada vez mais. Tá vendo? Vou Olha. carregar ela comigo. Bom, mas a gente Vou percebeu. carregar ela comigo. Não tem mais opção. Isso tudo aconteceu porque você carregou ela com você, inclusive, né? Que vai Estamos ser aqui. outro episódio que a gente vai contar como que a gente chegou Exato. aqui. Como começamos, né? Importantíssimo como começamos e aqui, como vocês começaram, foi muito legal. Como vocês conheceram, como vocês começaram. Toda essa saga, essa aventura. E aí tem que ficar, né? Tem que ter esse recado agora, Sim. né? Falando pra câmera da verdade, vocês dois, né? Aquele casal que tá começando agora. Aquele casal... E que tá passando por dificuldades, assim, porque no começo não é fácil, e a gente viu que a relação de vocês é super saudável, a gente ficou muito feliz por isso, mas tem gente, né, tem casais aí que eles precisam ouvir alguma coisa pra entender ou pra criar uma esperança. Vocês têm alguma mensagem pra deixar pra esse pessoal? Ai, a gente sempre fala, né, amor? Dificuldades sempre vão ter. Mas essa semana, a gente participou de um lançamento de um livro e eu fiz uma collab com ele e coloquei assim. A gente tá fazendo a nossa história. Mas um capítulo ou uma palavra que eu não permito na nossa história é desistir. Desistência não tem. Você precisa de um fôlego, você precisa de uma pausa, você precisa de uma conversa para você dar continuidade. Gente, não é fácil empreender, não é fácil ser um CLT, não é só empreender. Não é fácil ter uma família, né? Então, como a gente disse aqui, que a gente precisa entender um outro. Gente, diálogo é a melhor coisa. Começa o certo, né? Mentiras não levam a lugar nenhum. Então, para você que tá começando agora, vai, não desista.
Pega na mão do seu companheiro, pega na mão da pessoa que você ama e fala assim: eu estou aqui pra caminhar com você. E seja o que for, eu vou enfrentar com você. E que realmente, que na história de vocês, no livro que vocês estão criando, não tem essa palavra desistência. Não é isso? Amorzinho. Ó, Entendeu, né? É isso. gente, É. muito bacana. Tenho certeza que é uma mensagem que é importante para muita gente. O empreender, ele tá na mente do brasileiro, principalmente. Uhum. O brasileiro, ele gosta de empreender. Uhum. Ele é expert em empreender. Às vezes ele não tem acesso e não tem o conhecimento, mas o que não podemos dizer é que ele não tem vontade. Uhum. A gente pode ter várias críticas a muita coisa, o brasileiro tem vontade, né? Então eu acho que é uma mensagem importante para essa nossa primeira conversa, né? A gente, eu acho que tá muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que vocês são um casal que ensina muito para nós, como empreendedor e como casal, como amigos nem se diz, né? Exatamente, muito legal. Foi muito bom conhecer mais a história de vocês e também escutar pro pessoal que está em casa, não desistir, senta, dialoga e é isso, pessoal. Então, quero agradecer muito aqui vocês por esse projeto. Vou deixar vocês se despedirem do pessoal, né? Pode começar você. Ó, tô dando a vez pra ele, hein? Obrigado a vocês aí por ter convidado a gente para participar disso daí. Esse podcast vai ser só sucesso. E muito obrigado a todos aí. É isso. Eu tenho que agradecer, primeiramente, você, né? É uma amizade de muitos anos. O que se tornou uma conversa. E é o que eu falei, gente, é uma conversa, mas depois tem a parte do Thiago também numa festa, tá? Mas depois a gente conta tudo pra vocês. Então a gente só tem que agradecer esse casal abençoado, né? É um casal, assim, extremamente família. Eles são... Eu vejo ele com os filhos deles, assim, são exemplo. Então aqui, eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos, né? Mas sem eles, isso aqui não ia andar. Então eu agradeço de coração, né? Que seja, assim, um trabalho magnífico e com certeza vai ser muito duradouro. Traremos pessoas aqui maravilhosas. E muito obrigada, gente. Obrigada de verdade. Muito legal, pessoal. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Então, curte aqui. A gente vai deixar o link da nossa página no Instagram. Em breve aqui também do YouTube, para vocês seguirem a gente. Compartilha. Como diz um amigo, se gostou, compartilha com um amigo, não é? Se não gostou, compartilha com o inimigo. Boa. Pra ele ficar com gostei. raiva na hora que assistir. Exatamente. Mas é isso. E não percam nenhum episódio, porque goste ou não, já virou assunto. Boa.